Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, primeiramente quero falar sobre um assunto assim, que quem conhece aí meu trabalho e também assiste todos os meus vídeos sabe que a mentora nos alertou e pediu para que nós orássemos pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, porque ia piorar. Foi naquele tempo que ainda estava, né, aquelas doenças, essas coisas, e ela alertou nós, né, o mundo, que tivéssemos em oração. Só que o povo não acredita. O povo não acredita, né? Nós somos minoria para estar em oração, para ter fé e para buscar. E o que ela queria é que nós tivéssemos força, quanto mais união, né, para pedir a Deus que Deus tenha misericórdia, né? E o que ela nos alertou que ia piorar sobre doenças, a gente começou a ver que tem aí, né? Começou aí acho que final do ano passado já começou o alerta, né, amor? Foi. De uma doença que está aqui no Brasil chamada Mpox. Mpox. Olha que nome, gente, Mpox. Ela é uma doença assim, gente, que o corpo inteiro, sabe quando fica aquelas espinhas inflamada? É como se estivesse cheio de espinha inflamada. É como se fosse uma catapora. O que eu quero falar aqui é porque nós não ajudamos só as pessoas, só os espíritos, mas sim os encarnados, que nós temos que avisar, e o que ela nos alertou realmente está acontecendo, né? Ela deu alerta para nós, porque é a mensagem que ela vem, né, que ela traz para nós. E essa Mpox aí, ela é transmitida por você encostar na pessoa, né, ou através de relação. Ela é uma doença muito triste, tá? Ela chega a ir a óbito, né? E isso vem falando desde agora do final do ano, né? Eu acho que tem uns 3 meses por aí, né, amor? De uns 3 meses para cá, não lembro, 4 meses, já estava alertando. E agora tá aumentando. Tá aumentando. Falou quantos por dia que tá aumentando? Eu não lembro mais. Mas eu acho que uns 70 pessoas por dia tá aumentando com essa doença. E a gente está ficando muito preocupado com isso, né? Então, quando for ao mercado, a mesma coisa, né? Quando estava com aquela outro problema da outra doença, que eu não vou ficar falando aqui, quando a gente fala isso no vídeo, dá problema. Temos que lavar as frutas, lavar bem as mãos, passar álcool na mão, para que a gente não venha a ser contaminado. Nós, né? Nossos filhos, né? Então, é muito importante isso. É um alerta para que vocês podem procurar aí na reportagem. E tem uma outra, essa é Mpox, a outra é Unipan. Eu acho que é Unipan o nome dela, né, amor? É Unipan, ela ainda está na Ásia. Tailândia, isso aí, Tailândia. Mas, pelas reportagens que eu vi, ela pode vir para o Brasil sim, por causa as pessoas viajam para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, então pode pegar e trazer para o Brasil. Então quando um pega, eu acho que é através de animais, tá? Eu acho que morcego, rato, essas coisas. E um transmite para o outro. Essa outra aí que pode vir para o Brasil, também já estão falando sobre isso agora, já no começo do ano. Então essas reportagens já tá esparramando aí, gente, já faz dia já, né, desde do final do ano passado, agora, né, começo do ano também sobre essa outra doença. Então é um vírus, né, então pode vir a ser igual àquele outro, que eu não gosto nem de falar o nome. Então nós temos que se prevenir, principalmente na higiene, de lavar a mão, cuidar das crianças, né, não ter muito contato, é muito perigoso isso aí. Então, eu sei que muita gente vai criticar porque eu comentei sobre isso aqui.
Mas isso, gente, é para prevenir nós mesmos, a nossa família. E quanto mais a gente puder estar falando para que as pessoas comecem a se prevenir, porque eu não sabia disso, né? Comecei a saber as primeiras reportagens que foi no final do ano, né? E agora, já no começo do ano, esse outro. Então, que poderia até, estavam avisando sempre aí no começo do ano aí, já do carnaval, que ia ter muito contato, né? Então, tinha muita gente já avisando isso desde o começo do ano, já estão avisando isso aí. E a gente viu, né, porque assim, no ano passado aí, a mentora avisou, quem assiste sabe que a mentora alertou e que agora está começando isso aí. Mas que nós continuamos em oração, um pelo outro, vamos fazer uma corrente de oração, que é muito importante, tá bom? Eu falo isso porque eu amo vocês e eu não quero ver jamais, jamais, né, porque vocês fazem parte da minha família, que isso aconteça. Com ninguém, gente, com ninguém, não só com você, mas com ninguém, porque isso é sofrimento, tá bom? Nós estamos aqui para fazer uma investigação, gente, um tanto quanto dolorosa pelo que aconteceu. Um casal que morava, o homem era muito bem de vida, muito bem, né? Inclusive fazendeiro, morava na fazenda, e ele se casou, né? Já tinha 20 e poucos anos de casado e não conseguia ter filho. E aí fizeram os exames e descobriram que a esposa dele não podia ter filho. Ela tinha um problema no útero, então ela não tinha condições de ter filhos. Ela ficou muito triste porque o sonho dele era ser pai. E ele foi fiel a ela até os 20 anos de casados, pelo menos é o que a gente sabe, né? Mas depois ele arrumou um amante, né? Arrumou um amante e cuidava dessa amante aqui. Ele alugou essa casa e cuidava dessa amante aqui, tá? Ele vinha direto para a cidade para ficar com a amante, se apaixonou por ela porque ela era muito linda, era uma mulher que chamava atenção e ele se apaixonou por ela assim loucamente, loucamente. E com o passar do tempo ele pediu para ela que queria ser pai, porque ele não tinha condições de ter filho com a esposa dele não podia dar filho para ele. E a esposa dele não sabia de nada, inocente, né? Ele tratava muito bem a esposa, então ela jamais ia desconfiar que aí o esposo estaria traindo ela. Mas com rumores, né? Que como ele vivia aqui na casa dessa amante dele, quando ela veio descobrir, a amante do esposo dela já estava grávida. Ela descobriu que ela estava grávida. E ela ficou muito deprimida, ficou doente, ficou de cama, né? A irmã dela ajudou a cuidar dela e ela falava que a tristeza era muito grande, mas que ele não podia saber que ela sabia do relacionamento dele com essa mulher. E aí ela falou para a irmã dela assim que queria muito que ele tivesse então o filho com essa mulher, mas que pegasse o filho e trouxesse para ela cuidar. E ela não sabia como falar isso para ele, né? Porque ela amava ele demais. Só que ele estava muito apaixonado por essa outra mulher, que seria aí uns 15 anos mais nova que ela. E muito bonita. Uma mulher assim que quando saía chamava atenção, de tão linda que era. E ela ficou sabendo que jeito que era a mulher, sabia que a mulher era bonita. E quando a mulher teve a criança, ela ficou sabendo, porque ela tinha informação para isso, ela e a irmã dela sabia, porque ela contava tudo para a irmã dela. A irmã dela era tudo para ela, né? E como a irmã dela estava sempre na casa dela, e às vezes passava dias e dias com ela para ajudar ela, começou as duas a tramar alguma coisa para que conseguisse essa criança e que ela não perdesse o marido dela. E aí a irmã dela falou assim que sabia de uma mulher que fazia um trabalho que era tiro e queda. Ela falou assim, ela só não consegue fazer um trabalho se a pessoa estiver revestida, tiver de oração, tiver, né? Mas como ela é um amante do seu marido, sabe que o seu marido é casado, ela já está fazendo errado, eu acho que vai conseguir fazer o trabalho. E ela foi lá, né? E assim que ela teve a criança, quando a criança estava mais ou menos aí com uns 8 meses, diz que de 7 para 8 meses,
Ela ficou muito doente, ficou de cama, e ele tinha que cuidar da criança e cuidar da mulher. E ele não sabia o que fazer, porque ele achava que a mulher dele não sabia de nada. Ela se fingia de inocente. E aí começaram os trabalhos. Inclusive, essa mulher que fez o trabalho, fez uma outra pessoa que ajudava ela a fazer os trabalhos, que era parente dela. Fazer amizade com essa mulher, conseguir cabelo dessa mulher, tá? Para fazer um trabalho completo com ela. E essa mulher caiu de cama e não conseguia mais dar de mamar, não conseguia fazer mais nada. Aí ele pegou a criança, quando viu que a mulher estava muito doente, o médico não conseguia descobrir o que era, e o médico falou assim que provavelmente ela ia a óbito, porque ele não descobria e ela estava com o olho todo amarelo, o olho dela estava todo amarelo, ela não conseguia quase falar e ela não conseguia comer, de jeito nenhum, nada passava na garganta dela, nem água. Então o médico falou, olha, tá muito difícil isso, saber o que está acontecendo com ela. E ele pegou essa criança e levou essa criança para casa dele, chegou lá e falou assim para a esposa dele assim, olha, eu peguei de um casal pobre essa criança, como eu quero muito ser pai, e eu trouxe essa criança, comprei essa criança na verdade, porque eu dei uma casa para eles, me deu essa criança, porque a criança passa necessidade, para ser o nosso filho. Diz que ela abraçou essa criança numa felicidade enorme e falou que ia cuidar, meu filho, ele vai ser meu filho. E diz que cuidando dessa criança com o maior carinho do mundo, fazendo da criança um príncipe, né? Na verdade, eu nem posso estar falando aqui, tá, gente? Acho que é melhor falar bebê, porque da outra vez que eu falei tanto o nome aqui, né, amor? Você teve que ficar cortando, né? E dá problema pelo nome, né? Devido as diretrizes do YouTube aí, de falar o nome, né? Então eu vou falar assim, bebê. E ela, apesar que eu já falei um monte, né, amor? Já vai dar um trabalho danado pra você cortar. E ela veio a falecer. Ela ficou sabendo de tudo, de tudo. A mulher que estava fazendo os trabalhos estava monitorando tudo. Falou, olha, a mulher já, né? E ela pagou um dinheiro muito bom para essa mulher, para fazer esse trabalho. Se livrou da amante. E o homem ficou de bem com ela, sem saber que ela estava sabendo de nada. Só a irmã dela sabia e a mulher que fez o trabalho. E aí, ela ficou sabendo que a mulher já tinha, né, falecido, cuidando dessa criança com o maior carinho. Cuidou, mas cuidou assim, sabe? Não saía de perto da criança, cuidava com o maior carinho. E ele ficou muito feliz por isso, porque assim, era filho dele mesmo. E ele via ela cuidando com tanto carinho da criança, que ele falou assim, nossa, você é a melhor pessoa do mundo. Você é um anjo na vida do meu filho, da criança, né? Que seria o filho dele, do meu filho e do seu filho. Porque ele é nosso filho agora. E ela falou, ele é meu filho. Ele saiu de mim, eu tenho certeza que ele saiu de mim. É meu. E ele, porque assim, não sabia de nada. Só que quando o menino completou 19 anos, ele queria muito saber o que aconteceu, porque rumores que ele era adotado e tal, né? Mas aí quando ele chegou a perguntar isso para a mãe dele estava muito doente. Ela também faleceu de uma maneira muito triste, sem saber o que estava acontecendo. Esse fazendeiro ficou muito triste, porque ela veio a falecer e ele falou assim que as duas ficou com a cabeça quente, ó. A minha amante faleceu da mesma maneira que a minha esposa faleceu. Mesma maneira, né? Só que antes dela falecer, ela chamou o menino e contou a verdade para ele, pedindo perdão para ele e que perdoasse do que ela tinha feito. Então isso foi lá na fazenda. Eu não sei aonde que é essa fazenda, né, gente? Eu tinha vontade de ir lá também, para mim fazer um spirit box lá também. O que eu fiquei sabendo é que nessa casa que morou, então a casa era totalmente diferente, tá, gente? Isso aqui foi reformada, tá tudo diferente. Não é mais a mesma casa. Tá tudo diferente aqui. Mas não mora mais ninguém também. E essa que faleceu aqui foi amante, tá?
contou toda a verdade para ele e ele passou um tempo ainda para contar para o pai dele, porque ele ficou revoltado porque o pai dele fez isso, né? Foi a culpa no pai dele. E um dia ele chegou pro pai dele e falou. E o pai dele falou que ele merecia tudo isso, porque ele queria tanto ter um filho, né? Podia ter achado outros meios, adotado uma criança, mas resolveu arrumar uma mulher e eu me apaixonei pela sua mãe. E aí aconteceu isso, eu menti também para trazer para ela e eu não sabia que ela já sabia de tudo. Ela contou pro rapaz. Né? E nosso intuito aqui, gente, é ajudar. Diz que já passou muita família por aqui e falam que o lugar aqui é assombrado. Mesmo que eles reformaram, mesmo que mudou alguma coisa, vê a pessoa na janela, vê a pessoa caminhando pro lado de fora, diz que é uma mulher. Então eles morrem de medo daqui, não adianta, aqui não dá para viver. Então tá abandonado. E nosso intuito aqui é ajudar, não importa o que ela fez, porque não somos nós que julgamos. Deus sabe de todas as coisas, né? Às vezes ela ficou tão cega de amor que não conseguia enxergar que estava errada. Então é isso que nós temos que vigiar, né? Mas o importante é estar aqui agora e tentar um contato com esse espírito que assombra o local, que certamente precisa de ajuda, mesmo que não for ela, for o espírito, a gente vai ajudar, tá bom? Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscrever, se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus os abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Vamos ligar o K2, tá? E vamos passar o K2 aqui. Se tiver presença de espírito, toque no K2, nós estamos aqui para ajudar, não é para afrontar, é com todo respeito que nós estamos aqui. Se tiver presença, é só se aproximar e nós vamos entender que tem espírito, já estou dando sinal, gente, ó. Quando tem espírito, gente, ele se aproxima logo, né, já dá sinal e a gente vai ajudar. Vamos pegar os aparelhos, amor? E já oferecer ajuda. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, quer a nossa ajuda? Quer ajuda. Voz de mulher. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com a Anja Mentora para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós, para a gente se comunicar? Clarice. Clarice. É Clarice? Eu sempre estou confirmando, gente, para a gente não falar errado. É isso mesmo, Clarice? É. Clarice, você é a mulher que veio a falecer, né, nessa casa aqui, totalmente, agora diz que é diferente a casa, mas foi aqui que faleceu essa mulher. Se você é o espírito dessa mulher que faleceu nessa casa com uma doença que nunca conseguiram descobrir. É você? Você tinha um filho? Sim. Ela mesma. Ô Clarice, você você era amante de um homem casado? Desculpa perguntar assim, né? Mas a gente precisa saber certinho se o que foi relatado para nós é verdade. Você pode confirmar para mim se você era amante de um homem casado? Entendi. Ela era. Ô Clarice,
Quando você começou a se relacionar com esse homem, você sabia que ele era casado? Não. Então você não sabia que ele era casado. Mas depois, com o passar do tempo, você chegou a descobrir? Ou você não sabia de jeito nenhum? Você pode falar para mim se você descobriu que ele era casado? Sim. Sim, é o que a gente ficou sabendo, que você sabia, mas a gente pergunta para ter certeza com o espírito, se confere com o relato, né? Que a gente está sabendo. O que você sentia por ele, Clarice? Aham. Amava. Amava tanto a ponto de dar um filho para ele, diz que ele pediu para você que queria um filho. E você deu um filho para ele. Ele queria. Entendi. E você deu esse filho para ele. Que esse filho, depois do seu falecimento, quem cuidou dele foi a esposa dele. Olha, o menino foi criado assim como um príncipe, tá? Ela cuidava e falava que o filho era dela, né? A gente descobriu que ela fez um trabalho para que você viesse a falecer. Infelizmente, a gente descobriu isso. Você chegou a desconfiar disso, que poderia ser um trabalho? Não. Por isso que nós temos que ter cuidado quem a gente coloca dentro de casa, né? Porque uma pessoa fez amizade com você, uma pessoa levou seu cabelo, né? Você disse que era uma morena muito bonita, tinha um cabelão comprido, e ela cortou as pontas do seu cabelo, né? Ficou amiga sua para levar esse cabelo para a mulher que fazia trabalho. Então essa pessoa que fez amizade com você aqui era a pessoa que estava buscando informações, buscando objetos, cabelos para fazer esse trabalho. E infelizmente acabou com a sua vida, né? Mas não quero que você guarde rancor no coração, jamais, né? Por causa disso, é porque as verdades são reveladas aqui agora, né? Você mesmo revelou que depois ficou sabendo. Mesmo sabendo que ele era casado, você nunca tentou se separar dele? Não. Porque você já estava completamente apaixonada por ele, porque você falou que amava ele. Sim. Sim, eu entendo. Você tinha, assim, alguma maldade no seu coração para que a esposa dele falecesse, alguma coisa assim para que ele ficasse só com você? Você chegou a pensar nisso? Sim. Sim. Essas coisas, gente, são muito perigosas. A mulher quer que a amante falece, a amante também quer que a esposa do homem falece, porque querem ficar com ele, né? E na verdade, ele está errado. Não era ela que estava errada, mas sim ele, apesar dela saber que ele era casado, mas ele que estava traindo a esposa dele, né? E ele acabou ficando vivo e as duas veio a falecer. Se sentiu culpado, né? E pelo que a gente ficou sabendo, não casou nunca mais, ficou cuidando do filho dele, o filho dele cuidou dele. E ele, infelizmente, ficou com essa culpa de tudo que aconteceu. Então não vale a pena ser amante, tá? Muitas pessoas já comentou no meu vídeo, quando eu já fiz vídeo assim, que vale a pena sim, porque é melhor... Comentários no meu vídeo, tá, gente? É melhor ser amante, porque daí não precisa fazer nada para ele, né? Quem lava, passa é a esposa.
tem a consequência, gente. Tudo que nós fazemos aqui tem a consequência. Lembre sempre disso, tá? Tem a consequência. Não vale a pena, né? Pode causar, que nem eu já vi aí, né? Que a gente fez investigação, a esposa foi lá, né? Provocou desencarne da amante, a amante fez isso com a esposa. Então, isso aí gera coisas ruins, porque o inimigo ele vem para amar, roubar e destruir, entendeu? E destruir os projetos de Deus. Ele quer destruir o projeto de Deus, iludindo as pessoas. Não podemos acreditar que a felicidade é isso, né? Ser amante ou qualquer coisa assim. Não adianta me criticar, não adianta falar, essa é minha opinião, eu acredito nisso, né? E não vale a pena. Já passamos por muita coisa na nossa vida, né? Temos que se arrepender, ter uma vida nova sabendo que é verdade. Não tô falando isso para você, tá, Clarice? Desculpa estar comentando isso aqui, Clarice, hoje eu estou aqui para ajudar você. O comentário é para nós abrir os olhos, para nós perceber as coisas que estão acontecendo e ficar, ó, de olho aberto para que o inimigo não venha destruir nossas vidas, tá bom? Não é para você. Meu intuito aqui é te ajudar e não te julgar, tá bom? E você sabe agora que foi a esposa dele, né, que fez isso com você. Você consegue perdoar ela? Para que você possa prosseguir em paz, um caminho de luz, mas tem que ser com o coração limpo. Sim. Sim. Nossa, me alegra muito, viu? E também pedir perdão, né? Pelos seus erros, pelas coisas que você fez. Você quer pedir perdão? A Deus. Isso, minha irmã. Para Deus, para que nós possamos te ajudar. Filho, para o seu filho, muito importante também. E também se arrepender, né? Das coisas que você fez. Você sabia que era errado. Então você se arrepender de tudo que você fez. Sim. Sim. Fico feliz, muito feliz mesmo por tudo, tá? Para que a gente possa agora fazer seu encaminhamento. Vamos deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão, tá bom? Para que você possa seguir em paz. Eu posso deixar? Sim. Sim, nós vamos deixar, tá bom? Você consegue ver o anjo e a mentora que está ao nosso lado? O anjo de luz, a mentora. São eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar. Só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, tá bom? Segue o seu caminho, segue em paz e nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue seu caminho. Meus amigos, agora a gente vai ajudar a Clarice, né? Ela aceitou ajuda, né? Disse a verdade para nós. E eu fiquei com muita dó dela, tá sofrendo aqui. Foi iludida, ficou apaixonada, né? E acabou aí perdendo a vida, infelizmente. Muitas vezes a pessoa não acredita que existe esse trabalho, existe, né? Por isso que nós temos que estar revestidos sempre com o Espírito Santo de Deus, pedir a cobertura, né? Do manto de Deus em nossas vidas, porque na verdade isso acontece sempre. E eu sei também que fazem isso para mim. Já tive várias revelações que tem pessoas fazendo isso para destruir minha vida. Então é uma luta constante. É vocês orando por nós. Já pensou se não tivesse vocês também nessa corrente forte de oração? A gente não sabe o que haveria acontecido, né? Eu agradeço mesmo de todo o meu coração. Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar.
Clarice, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para nossa mentora nos orientar, né? Com todo respeito, mentora, se a Clarice conseguiu fazer a passagem? Sim. Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.